Este vídeo, ou talvez esta mensagem, não chegou até você por acaso. Na verdade, nada chega. O que chamamos de acaso pode ser apenas o modo que o universo encontrou para permanecer. Anônimo. A sincronicidade é a forma como o infinito conversa com o finito. Como o invisível toca o visível sem precisar de palavras. Talvez você tenha parado aqui porque, em algum nível, já estava pronto para ouvir isso. Porque há verdades que não são ensinadas, apenas lembradas. E essa é uma delas. Você não inventa ideias, você as sintoniza. A ilusão da autoria. Desde cedo, fomos ensinados a acreditar que somos os donos absolutos do que pensamos. Que nossas ideias são produtos únicos da nossa mente. Mas e se na verdade pensar for apenas o ato de captar uma frequência? E se a mente não for uma fábrica, mas uma antena? E se o pensamento for uma onda que passa, e nós, os que a traduzem em linguagem, cor, som ou forma? Imagine que o universo inteiro é um oceano de informação, vibração e consciência. E cada ideia, cada invenção, cada verso de poesia que já existiu e que ainda vai existir, está lá, flutuando nesse campo invisível, esperando o momento certo de ser percebida. Alguns chamam esse campo de inconsciente coletivo. Outros o chamam de energia universal. Registros akáshicos, mente divina, campo quântico. Os nomes mudam, mas a essência é a mesma. Tudo já existe em potencial. O papel do criador. Quando um artista pinta um quadro, quando um músico compõe uma canção ou um inventor cria algo aparentemente inédito, talvez ele não esteja criando, mas se conectando. Ele se torna um canal, um condutor, uma ponte entre o que é e o que pode ser percebido. Há um instante sagrado em todo ato criativo. Aquele momento em que algo vem, sem aviso, sem esforço, quase como um sussurro. Você já sentiu isso? Aquela ideia que chega do nada, aquele lampejo que parece não ser seu. É como se o universo dissesse, agora é sua vez de traduzir. E o curioso é que, muitas vezes, outras pessoas captam a mesma ideia quase ao mesmo tempo, em lugares diferentes do mundo. 2 cientistas descobrem o mesmo princípio. 2 escritores têm a mesma inspiração. 2 inventores criam algo idêntico. Coincidência? Ou 2 antenas sintonizadas na mesma frequência? O canal e o ruído. Se tudo já existe, o que nos impede de acessar as ideias mais elevadas, as mais puras, as mais transformadoras? O ruído. O ruído das distrações, do medo, da pressa, da necessidade de reconhecimento. A mente barulhenta interfere no sinal. Quanto mais ruído, mais distorção. Quanto mais clareza interior, mais nítido o som da inspiração. Por isso as grandes ideias costumam chegar nos momentos de silêncio. No banho, antes de dormir, durante uma caminhada, quando o eu se dissolve, mesmo que por instantes e o espaço interior se abre. Criar no fundo é um ato de escuta. Não de esforço, mas de sintonia. Não de controle, mas de entrega. Sintonia e frequência. Pense no rádio. Ele não cria a música, apenas a capta. O que determina o que você ouve é a frequência que você escolhe. Assim somos nós. Sintonizamos ideias de acordo com a nossa vibração. Uma mente em medo capta ideias de medo. Uma mente em amor capta ideias de amor. Uma mente em gratidão capta possibilidades infinitas. É por isso que o estado interior é a base da verdadeira criatividade. As ideias que você recebe são espelhos da frequência que você emite. Quando você se eleva, o tipo de pensamento que chega até você também se eleva. A humildade de ser canal. Acreditar que somos autores absolutos gera orgulho, mas perceber que somos canais gera reverência. Não há nada de pequeno em ser um canal, pelo contrário. É o reconhecimento de que existe algo maior fluindo através de nós. O artista não é o dono da arte, é o mensageiro. O poeta não cria o amor, apenas o traduz. O inventor não cria o futuro, apenas o revela. E quanto mais puro o canal, mais límpido o fluxo. A humildade é a tecnologia espiritual da criatividade. Quando o ego se cala, a inspiração fala. O tempo e o campo das ideias. As ideias não seguem o tempo linear como nós. Elas não pertencem ao passado nem ao futuro. Elas simplesmente existem. Quando você tem uma intuição sobre algo que ainda vai acontecer, talvez você apenas tenha captado uma frequência que já está vibrando em outro ponto do tempo. O tempo, afinal, é apenas a forma que usamos para organizar o eterno.
Mas a consciência pode ultrapassar o tempo. A intuição é a lembrança do futuro. A inspiração é o eco de algo que já é, mas que ainda não se manifestou. O mistério da repetição. Por isso vemos ideias reaparecerem ao longo da história, sob novas formas. Os mitos antigos se tornam filmes modernos. As filosofias antigas se tornam teorias científicas. As melodias antigas ressurgem em novas canções. Nada é realmente novo. Apenas novas traduções do eterno. A originalidade não está em inventar, mas em revelar de forma única aquilo que sempre existiu. O pincel muda, mas a luz é a mesma. O silêncio como ferramenta. Quer sintonizar ideias elevadas? Aprenda a silenciar. A pausa é o intervalo por onde o infinito entra. O silêncio não é vazio, é espaço. Quando você aprende a estar presente, a mente se acalma e o campo se abre. A intuição se torna audível. A criatividade flui sem esforço. E você percebe que o ato de criar não é fazer, mas permitir. O universo como rede viva. Imagine todas as consciências do universo, conectadas como fios luminosos, em uma imensa teia. Cada pensamento que você tem vibra nessa teia. Cada emoção que você sente envia um sinal. E esses sinais se cruzam, se combinam, se amplificam. Quando você sintoniza uma ideia, você não apenas a recebe, você a alimenta, a colore, a envia de volta ao campo. Outras pessoas podem captar essa mesma vibração, somando novas nuances, novas formas. É assim que o conhecimento evolui. Não por propriedade, mas por comunhão. A coautoria do universo. A ideia de que somos autores solitários é uma ilusão. Somos coautores do universo em movimento. Cada um de nós traduz o mesmo infinito de uma maneira singular. Pense em uma canção tocada em diferentes instrumentos. A melodia é a mesma, mas o timbre muda. Assim é com as ideias. O campo é um só, mas cada consciência as expressa de forma única. O seu olhar, a sua vivência, o seu sentir são as lentes através das quais o universo se enxerga. Por isso, ainda que tudo já exista, ninguém pode expressar o todo exatamente como você. A sua sintonia é irrepetível. A preparação do canal. Não há como forçar a inspiração, mas há como preparar o terreno. Você não pode exigir que a chuva caia, mas pode cultivar o solo. A clareza mental, o autoconhecimento. A presença e a gratidão tornam você um canal mais limpo. A inspiração gosta de lugares silenciosos, de corações abertos, de mentes desarmadas. Ela não vem quando você quer, mas quando você está pronto. Por isso, a verdadeira disciplina criativa não é escrever todos os dias, é limpar o canal todos os dias. É aprender a escutar, observar, sentir. O chamado da lembrança. Quando algo dentro de você desperta com esse tipo de mensagem, é porque em algum nível você sempre soube disso. A criação não vem de fora, ela vem de dentro e de além. E cada vez que você se conecta com essa verdade, algo se alinha. Você começa a confiar mais no fluxo da vida. Começa a perceber que não precisa controlar tudo, que as respostas chegam quando você silencia, que a próxima ideia não é algo a ser caçado, mas algo a ser recebido. O propósito de sintonizar? Sintonizar não é apenas um ato criativo, é um ato espiritual. Cada vez que você se abre para algo maior, você colabora com a expansão da consciência coletiva. A ideia que passa por você e se torna uma pintura, um texto, uma invenção, uma conversa, toca outros, desperta outros. E o campo vibra mais alto. Essa é a verdadeira missão. Ser um ponto de luz que traduz o invisível em visível. Ser uma ponte entre o infinito e o agora. Nada é por acaso. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Foi porque, neste exato instante, a sua frequência se alinhou a dessa mensagem. Talvez o universo tenha usado essas palavras para te lembrar do que você já sabia. Que a criação não é sobre dominar, mas sobre permitir. Que você não precisa inventar nada. Apenas se sintonizar com o que já é. Tudo o que você busca já existe. A inspiração, o caminho, a resposta. Tudo está no campo. Basta abrir-se, ajustar o dial da consciência e escutar. Porque as ideias não são suas, mas elas te escolhem quando você está pronto. E talvez, só talvez, o universo esteja te escolhendo agora.